Olá, meus amigos, meus irmãos. Desejo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, de onde você está assistindo esse vídeo. Hoje, o objetivo desse vídeo que eu estarei gravando aqui e postando para vocês é em relação a pedido de várias pessoas para me falar um pouquinho sobre meus livros. Eu sou autor de 2 livros. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do livro, só fazer uma apresentação rápida. Com relação aos tópicos, dos capítulos, eu vou deixar uma foto, em cada um dos livros. No término do vídeo eu vou deixar uma foto, onde você pode pausar o vídeo e aumentar ali e ver todos os assuntos que a gente aborda então nele. O primeiro livro que eu vou falar é o primeiro livro que eu escrevi, que é fruto de um trabalho de conclusão de curso, do meu curso de teologia. O título do livro é Escatologia, o Ministério de Cristo e dos Anjos nos Tempos do Fim. Nesse livro eu abordo 3 doutrinas bíblicas. Eu falo sobre Cristologia, onde nós apontamos aqui um histórico da vida de Jesus, mesmo antes do seu nascimento, já o anúncio da vinda do Messias. Eu falo um pouco sobre as aparições de Cristo no Velho Testamento, através de um nome que normalmente é dado ao anjo do Senhor. E também eu falo sobre o ministério de Cristo, o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, eu abordo, assim, de maneira geral, esse tema sobre Cristologia. O segundo tema neste livro é sobre anjos. É a doutrina chamada angelologia, onde nós falamos também sobre os anjos, as aparições de anjos no Velho Testamento, o ministério dos anjos para com os filhos de Deus, baseado no tema lá de Hebreus 1,14, que diz que os anjos são todos eles espíritos ministradores que trabalham em favor dos que hão de herdar a vida ou a salvação. Então abordamos um pouco também sobre os anjos, sobre a hierarquia angelical e assim o papel importante que eles vão exercer também nos finais dos tempos. E fechando o livro, o tema, nós falamos sobre a doutrina da escatologia, que é estudo das coisas dos últimos tempos. Então, em suma, é isso. Eu gostaria que você pudesse pensar. A questão escatológica ela tem muita polêmica, Eu não entro aqui em várias coisas polêmicas, mas eu trago uma abordagem do meu entendimento bíblico sobre o assunto e baseado também em vários autores. Na verdade, eu cito aqui muitos autores, quase 30 autores, como é um trabalho acadêmico, então a gente tem que abordar, tá bom? Então esse é o resumo. Eu vou deixar então depois na descrição desse vídeo como você pode fazer para adquirir, inclusive um kit dos 2 livros com preço maravilhoso. Eu vou informar na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou então na sequência fazer do próximo livro. O outro livro então que eu escrevi é um título também muito sugestivo, Aqui eu vou deixar a foto dele para você ver ele certo, aqui ele está aparecendo invertido, Mas o livro chama-se Uma Bênção Chamada Casamento. Esse livro, na realidade, eu abordo a questão do casamento, mas sobre vários aspectos, Então, alguns dos assuntos que nós tratamos aqui, de suma importância, nós falamos sobre o casamento como uma instituição divina. Foi Deus que, na verdade, instituiu o casamento. Eu abordo aqui também por que muitos casamentos não são abençoados. Então, às vezes é uma pergunta, por que casamentos não são abençoados? Se é para ser bênção, mas por que não são? Então, nós falamos aqui algumas razões que levam o casamento a não ser abençoado. Eu abordo também aqui um outro tema, que é unindo-se para formar uma nova família. O propósito de Deus sempre foi esse, de que as famílias, um homem e uma mulher, se unissem, se formasse então uma família para daí constituir uma nova família. Cada um sai da casa do pai e da mãe e forma uma nova unidade familiar.
Falo também sobre a questão da necessidade de nós termos nosso casamento edificado sobre a rocha, baseado naquela parábola de Jesus, né, que ele fala sobre aqueles dois homens que construíram uma casa, um fez ela sobre a rocha, o outro sobre a areia. O que fez sobre a rocha, mesmo com a chuva e vento, a casa permaneceu. O construiu sobre a areia, a casa, na realidade, quando veio a chuva e os temporais, ela ruiu, né? Eu falo também sobre o casamento como uma aliança entre duas pessoas. Muitas vezes hoje o casamento é tratado simplesmente como um contrato, né, onde há interesse de cada lado, e quando um não cumpre o interesse do outro, então rompe essa sociedade. Na realidade, o casamento não é um contrato. O casamento é uma aliança, onde o amor é que vai unir, o amor é que vai trazer o alicerce desse casamento. Falo também sobre a questão das crises no casamento, enfrentando e vencendo as crises no casamento. Todo casamento passa por um momento de crise. Não adianta querermos achar que o casamento vai ser só mar de rosas, vem as crises. Mas nós podemos enfrentar essas crises e vencer essas crises em nome de Jesus. Um outro assunto também que é responsável por muitas separações, segundo as estatísticas, é a questão financeira. A questão financeira é uma das maiores vilãs na questão dos divórcios que acontecem no Brasil e no mundo. Então nós falamos um pouco sobre isso, cuidando das finanças no casamento. Também falamos sobre a questão de gerar e de criar os filhos para também eles serem bênçãos. Nós abordamos bastante sobre essa questão dos filhos. Também falamos sobre os papéis dentro de uma família, né? Então falamos sobre o papel do marido, o papel da mulher, o papel dos filhos, né? E o papel dos dois como pais. E um outro assunto também abordado é a vida íntima do casal. Nós abordamos algumas coisas com relação à intimidade do casal. Falamos bastante sobre a questão do livro de Cantares, tirando ali algumas lições importantes para a vida do casal. Um outro tema também muito importante que nós falamos é sobre, o título é Resgatando Princípios e Valores Esquecidos. Muitos princípios importantes que Deus deixou determinado para a família, infelizmente se perderam ao longo do tempo. Então nós falamos aqui, abordamos aqui sobre a questão de podermos resgatar esses valores, resgatar esses princípios na família de hoje, para assim mudar muitas coisas. Então, em suma, esse é o nosso livro. Então também, como eu disse no início ali, nós vamos deixar na descrição desse vídeo os valores e uma promoção do kit que você pode adquirir e como adquirir esses livros, tá bom? Que Deus te abençoe, e eu peço que, se você ainda não é inscrito no meu canal e está vendo esse vídeo, você possa nos ajudar se inscrevendo. Você pode também deixar o seu like, a sua curtida aí, ajuda muito o nosso canal a crescer. O YouTube vai entender que ele está sendo bem avaliado, e eles vão então poder nos colocar numa posição melhor. Então nós convidamos você a fazer isso. Você pode compartilhar esse vídeo, fique à vontade. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.